Olá, boa noite, autores e futuros autores, a mais essa live Rota MAP, que é uma sequência de lives que eu tenho feito aqui durante essa semana e a próxima também, para trazer aqui um conteúdo muito especial para vocês, autores que desejam escrever, publicar e vender os seus livros. E o tema de hoje é: por que a maioria dos livros morrem depois de lançados? E é isso que a gente quer evitar aqui hoje. Trazer aqui o porquê que isso ocorre e como evitar. Como fazer o seu livro circular e manter-se vivo e ativo depois de lançado. E enquanto o convite é compartilhado aqui, as pessoas vão chegando, eu tenho, no final dessa live, eu vou fazer aqui um convite muito especial para vocês e eu espero que vocês permaneçam até o final. É porque essa live aqui é cheia de conteúdos e, enfim, cheio de ações e atividades aqui para os autores, né? Ontem nós tivemos uma outra live que ainda está lá no meu feed, aproveita também para assistir depois que terminar essa aqui, sobre lançamentos de livros. Vocês não podem perder. E amanhã também, mais uma live incrível que vai acontecer. Então, não percam a oportunidade. E hoje, você pode conhecer alguém que já publicou um livro. Alguém que está pretendendo escrever, mas depois de lançado esse autor sumiu ou a obra parou de circular, não movimenta mais. Passa-se o tempo e o livro continua engavetado. Realiza-se o sonho de publicar, mas não consegue fazer o livro chegar na mão do leitor. Talvez você conheça alguém que esteja aí nessa situação. E uma história escrita, ela permanece, mas o livro que não circula, ele desaparece. E vamos descobrir aqui hoje como evitar esse tipo de situação. E antes de começar aqui, eu quero te convidar a clicar aqui nesse aviãozinho e mandar aí para 5 pessoas, 5 autores que você conheça que deve estar aqui nessa live de hoje. Eu vou escrever aqui o nome da live, né? O nome do projeto aqui. Hoje é o episódio 2 da Rota MAP. Fixar comentário. E eu te convido a clicar no aviãozinho aqui e mandar para 5 pessoas que deveriam estar aqui. E para eu saber aqui de onde vocês, aliás, em que estágio vocês estão, escrevam aí nos comentários 1, 2 ou 3. Se você está querendo escrever, número 1, se você está querendo publicar o seu livro, número 2, ou se você está querendo vender o seu livro, número 3. Digita aí nos comentários para eu saber em que estágio cada um de vocês está aqui. E isso vai nos ajudar aqui. Porque o que eu identifiquei nesses últimos tempos, que o problema dos autores não é escrever. Às vezes também não é publicar, mas o grande problema que eu encontro, que os autores encontram, é de fazer o seu livro circular, de fazer o seu livro vender. E publicar não é a linha de chegada, não é o fim da corrida ou da jornada do autor, é apenas o começo. Vocês já ouviram falar sobre isso? E por que eu falo exatamente isso? Hoje, no mundo moderno, a gente tem um país que o índice de leitura não é dos melhores, a gente precisa avançar muito. Hoje nós temos aí um excesso de estímulos digitais e o livro entra na disputa de atenção com tudo isso. E se o autor não cria um movimento, o livro não cria vida. Olha só, boa noite. Só cumprimentar quem já chegou aqui: Rita de Castro, escritora Viviane Alves, Maurivânia Farias, Valério, Selvitarte, Robert, Wilma, Reis Thaisa, sejam
todas e todos aí muito bem-vindos nessa live de hoje. E continuando, né? Eu quero falar aqui agora os 5 motivos que os livros morrem em sua jornada. E o primeiro deles, o lançamento, e o que nós falamos muito ontem, às vezes ele é tratado como um evento único. Ah, vou marcar o dia do lançamento num café, numa livraria, vai ser dia tal e pronto. Ocorre o lançamento, convida as pessoas e termina de falar sobre o livro apenas no dia do lançamento e não se fala mais sobre esse livro. Então é necessário que tenha o quê? Vários lançamentos, faça vários movimentos de lançamentos, de eventos, de ações para divulgar o seu livro, né? Esse é o primeiro motivo. Então o livro é uma construção de presença. Você tem que aproveitar a sua obra para construir a presença onde quer que você vá. Onde você vai, o livro te acompanha. O livro acompanha o autor onde o autor estiver. Não perca essa oportunidade. O segundo motivo pelos quais o livro morre é não construir audiência antes. Ontem foi me perguntado, Leandro, qual é o melhor dia para eu começar a falar do meu livro? O primeiro melhor dia para começar a falar do seu livro é no dia que você decidiu escrever. Falou, hoje eu vou começar a escrever o meu livro. Esse é o dia para começar a falar do seu livro. Mesmo sem capa, mesmo sem ter escrito, esse é o momento de você começar a criar uma audiência, as pessoas saberem que você está com o desejo de publicar o seu livro. Saber que alguma coisa está surgindo, está nascendo. E o segundo melhor dia para começar a falar do seu livro é hoje. Também independente de que estágio estiver. Muitas pessoas deixam para falar do livro no dia do lançamento do livro, ou uma semana antes, para convidar para o lançamento. Isso não tem base, isso não tem lógica. Deixar para falar tão em cima do lançamento. O quanto antes você falar, quanto mais vezes você falar sobre o seu livro, melhor é. Pegue um papel em branco, comece a escrever uma página ali, tira uma foto e fala, olha, a primeira página do meu livro aqui escrito à mão. Então é muita emoção e tal. Ou então você está digitando ali no computador, tira um print da tela, uma foto da tela ali, você digitando, ou um vídeo, você digitando e falando sobre a sua obra. Ou você lendo um trecho, um parágrafo do seu livro aqui nas redes sociais. Tudo isso é movimento e criando uma audiência para a sua obra. Então isso é fundamental para o sucesso do livro. E não existe assim um plano de 90 dias. Ah, em 90 dias eu vou fazer tudo, ou vou fazer tudo que precisa. Não, é um trabalho contínuo. Exige planejamento prévio, organização, conteúdos, palestras, clube de leitura, fazer eventos em escolas, palestras em escolas, igrejas, empresas, enfim. Qualquer lugar, qualquer oportunidade é oportunidade de deixar ativo o seu livro. O que eu disse, onde o autor vai, o livro vai junto. Você tem que ter um livro na mão para oferecer, para apresentar, para presentear, para vender esse livro para esse leitor, onde quer que ele estiver. Se você vai em um evento, se você está numa viagem de avião, de ônibus, em qualquer lugar é oportunidade de você apresentar a sua obra, de conquistar novos leitores. Esse é o papel do autor, de criar esse ambiente, essas oportunidades. E muitas das vezes, uma barreira, o motivo que leva o livro a morrer é a vergonha que o autor tem de vender o seu livro. Ele acha
que vender o livro é algo que é quase que criminoso, ou uma afronta vender o livro. E não deve ser levado dessa maneira. Você tem que levar isso de uma forma profissional, de apresentar a sua obra para o leitor, apresentar a sua obra para as pessoas e vender e cobrar por isso. Por quê? Porque o livro custou. E o livro vai ser importante para esse leitor. O leitor vai ter um benefício em ler a sua obra, seja de lazer, seja de conhecimento, seja o que quer que seja que sua obra traga. Mas ele tem um valor intrínseco, ele tem um valor agregado na escrita, nessa sua obra. Então, é importante que você tenha coragem de cobrar pelo seu livro, porque o livro ele tem que ser sustentável, tem que ter responsabilidade, você não pode só tirar dinheiro do bolso, ele tem que ter um retorno. E quando a gente faz uma conta básica, simples e direta, se você vende em uma edição de 1.000 exemplares, por exemplo, se você vende 300 exemplares, você paga a edição dos 1.000. E acaba que 700 livros se tornam quase que um lucro. O seu lucro. Ou, não, esse aqui eu vou doar, eu vou fazer um movimento, mas 300 livros pagam a edição de 1.000 exemplares. Então, assim, uma pequena parte, uma pequena quantidade em relação ao total, você paga a edição inteira. Então, assim, tem uma grande oportunidade de fazer uma boa renda com o seu livro. Então, o autor não tem que ter medo de vender a sua obra. Ele criou, é algo intelectual, mas é algo que custou tempo, custou o trabalho, procurar a editora, investimento no livro. Então, nada mais justo que o livro seja vendido também. O autor precisa quebrar essa barreira. E hoje eu conversei com um autor, ele mora hoje em Curitiba, ele é daqui de Goiás, mora em Curitiba, e ele falou, não, por onde eu vou, eu vendo a minha obra, eu ofereço a minha obra, eu compartilho, porque eu vivo da minha obra. Então, assim, do que me traz dinheiro para minha casa, eu não posso ter essa irresponsabilidade, ok? Então, não tenha vergonha, não tenha medo de vender o seu livro. E o quinto motivo que faz o livro morrer é a falta de estratégia de circulação. E antes de falar nisso, eu quero fazer uma breve... antes de falar do quinto motivo, uma breve resumo aqui desses 5 motivos. O primeiro dele, lançamento tratado como evento único. Você precisa fazer vários eventos de lançamento. Por onde quer que você vá, você faz o lançamento do livro para um público novo. Um dia na empresa, na igreja, numa palestra, numa escola, enfim. É um lançamento para públicos diferentes. Não construir a audiência. Então, diariamente você tem que construir uma audiência aqui, nesse lugar que nós estamos aqui. Eu estou falando aqui com várias pessoas graças a uma audiência que foi construída. Pessoas, autores interessados em publicar os seus livros. Então, é necessário que você construa uma audiência de leitores, pessoas interessadas em ler o seu livro. Plano de 90 dias. Não tenha somente um plano de 90 dias, tenha um plano para o ano inteiro de trabalho com o seu livro. Eu tenho certeza que se você planejar, fazer ações, movimentos, palestras, eventos, lives como essa, bate-papos, convida outros autores para cada um falar da sua obra. Tem diversos autores que estão aqui conosco hoje, que você pode convidá-los. Vamos falar sobre livros, vamos falar sobre literatura, sobre poesia, sobre romance. Eu tenho certeza que vocês têm assunto de sobra para um bate-papo, que está tão escasso hoje às vezes. Mas se você convidar um outro autor que tem o mesmo interesse para falar aqui, vocês abrem uma live e com certeza vai ter um grande assunto, um grande movimento. O quarto motivo,
O autor com vergonha de vender. Não tenha vergonha de vender o seu livro. O livro, você tem que levar. Tudo bem, tem pessoas que, não, eu quero fazer um livro para doar, que é só para família, é para um público restrito, tudo bem. Mas se eu quero ter uma carreira literária, eu tenho que levar isso de forma profissional, de ter uma renda com isso, de fazer um movimento do livro, fazer o livro se tornar sustentável. Você não tirar só dinheiro do bolso para publicar o livro, mas vender o livro e ter o retorno dessa receita, ok? Mas você não pode ter medo. E a falta de estratégia de circulação. Hoje em dia, com a tecnologia, não existe somente o livro impresso. Você deve publicar no formato e-book e no formato audiobook. Porque o que eu mais ouço hoje em dia, pessoas mudando cada vez para apartamentos menores e fazendo o quê? Desfazendo de suas bibliotecas. Bibliotecas maravilhosas. Mas estão desfazendo. Por quê? Os apartamentos estão menores, as casas estão menores. Então as pessoas não têm onde guardar mais os seus livros. Então há uma migração para o formato e-book. Ah, Leandro, mas eu não gosto do e-book. Não, mas você não escreve para você. Convenhamos. Você escreve para quem? Para o leitor. E você deixa quem escolher qual que é o melhor formato de adquirir o livro? O leitor. O leitor tem o poder, ele escolhe. Não, eu quero comprar o livro impresso, porque eu também gosto. Com certeza, quem é da década vamos dizer, só quem é os millennials, né, dos anos 2000 para cá, que pode-se dizer que prefere o e-book do que o livro impresso. Mas com certeza, os mais antigos, todos preferem um livro impresso. O livro impresso ainda vai durar muito tempo. Mas eu tenho que ter essa oportunidade, eu tenho que ter essa disponibilidade. Por quê? O e-book, ele com um clique, ele vai para o mundo todo. Está disponível no mundo todo. Então, vai chegar até o leitor. E o audiobook, Leandro? O audiobook também. Ah, mas a pessoa não tem atenção. Enfim, mas a pessoa, ela quer participar, ela quer adquirir o livro em audiobook. Por quê? Às vezes ela quer tá na academia e tá ouvindo um livro, numa viagem, em diversas situações que ela pode ouvir o audiobook. E tem mais. O audiobook, ele tem algo que supera tudo, que é a questão da acessibilidade. Para pessoas de baixa visão ou quem são os cegos e pessoas com baixa visão, o audiobook é uma excelente alternativa, porque elas podem adquirir esse conhecimento, ouvir o seu livro. Olha só que discurso bacana. Falou, olha, eu publiquei em audiobook para ter acessibilidade para as pessoas também. Então isso é de uma acessibilidade sem tamanho. Fazer eventos. E só voltando no audiobook. O audiobook, hoje, com a tecnologia, nós produzimos ele com inteligência artificial. E, inclusive, pode modelar a sua voz. Não, eu quero usar a minha voz no meu livro. Tudo bem, você me dá 10 minutos da sua voz gravada, que a gente vai modelar ela e fazer a gravação do seu audiobook com a sua voz. Ou então, com diversas outras vozes profissionais. E eu digo mais, 98% da população não vai saber que foi feita por inteligência artificial. Vai achar que foi um humano que fez. Tamanho é a similaridade, a fluidez da voz ali hoje em dia. Então, deixe o leitor escolher qual que é o melhor formato para ele. Enfim, e da estratégia de circulação, participar de eventos, fazer os seus próprios eventos, se tornar um palestrante. O que é os eventos, Leandro? Nós temos uma autora que vai lançar o livro dela no Dia da Mulher, porque o livro dela é destinado às mulheres. Eu falei, não se limite ao Dia das Mulheres, porque todo mundo considera um mês da mulher.
Então, participe de outros eventos, descubra onde vai ter uma palestra para mulheres, onde vai ter um ajuntamento de mulheres, liga para o organizador, manda uma mensagem, converse e peça uma oportunidade para você lançar o seu livro. Às vezes você não vai ter tempo de palco, mas só de você estar lá, de ser apresentada, ter uma mesa para um autógrafo, onde estão todas as mulheres ali reunidas para debater, já é maravilhoso. Mas um evento como esse não vai cair no colo. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar esse evento. Você precisa estar em movimento, porque senão o livro não vai entrar em movimento. É necessário que você tenha essa estratégia de circulação. Faça parcerias. Parcerias com outros autores. Por que não a Rita Castro, junto com a Lucilília, fazer uma live como essa, para cada um falar sobre a sua obra? A gente tem o quê? Um compartilhamento de públicos. Os convidados da Rita participam da live, os convidados da Lucilília participam da live e uma acaba seguindo a outra. E tem a oportunidade de, ao final, oferecer o livro. Adquira o livro da Rita, adquira o livro da Lucilília. Ao final da live vai ter um link, me chama no direct, enfim. Não coloque barreiras, apenas apresente, espere, né? E aí sim você foi, não é esperou, né? Você fez um movimento, entrou em movimento e fez um convite para a pessoa adquirir o seu livro. Criou um ambiente para as pessoas adquirirem seu livro, né? Então isso é importante, criar conteúdos digitais. Poste o seu livro, poste no Instagram a foto da capa do seu livro, um leitor lendo o seu livro, uma pessoa lendo o seu livro, folheando, enfim. Existem várias ferramentas que facilitam essa criação de conteúdo. Abre um vídeo, grava um parágrafo, uma leitura de um parágrafo do seu livro. Isso vai despertar interesse. Existem grandes contas hoje no TikTok, chamados os booktokers, né? São as pessoas que têm TikTok falando sobre livros. É igual também tem no Instagram. E às vezes tem pessoas especialistas em ler um parágrafo de um livro. Ou às vezes o primeiro parágrafo e o último parágrafo de vários livros. E o importante para o autor, que às vezes ele também se limita a falar apenas da sua obra. Mas o autor, ele é responsável por formar públicos leitores. E para formar um público leitor, você não forma somente com um livro. É necessário você indicar outros livros também. Por que não? Os clássicos da literatura. Você tem que desenvolver apaixonados por leitura. Porque ele vai comprar o seu livro, por exemplo, vai ler uma vez, e aí? O que mais você vai apresentar para ele? Você vai escrever um segundo livro? Um terceiro livro? E nesse meio tempo, o que ele vai fazer? Vai ficar sem ler? Não, você tem que alimentá-lo também com outras leituras, com outras indicações. E por que não um autor indicar o outro aqui dentro? Eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro são autores ou pretendem escrever um livro e poderiam compartilhar a leitura de um livro com o outro, ok? Já pensou? Vamos ver aqui quem que é escritor aqui. O Jacinto Eusébio vai e recebe um livro da Maria Avelina, por exemplo. Maria Avelina envia um livro para ele, de presente. Pode ser um presente, por que não? E aí o Jacinto Eusébio pega uma live como essa, abre o livro e começa a fazer uma apreciação. Uau! Olha só, a autora tal, que tem um currículo tal, fez a leitura, acabei de receber esse presente, estou muito agradecido, mas esse livro fala sobre isso, traga os assuntos, faça uma análise desse livro. Às vezes vai despertar o interesse de outras pessoas. Então, a gente constrói público leitor dessa maneira. A gente constrói pessoas interessadas em ler livros dessa maneira. E antes de eu falar um pouco mais sobre o que você precisa fazer, porque eu dei os 5 motivos, né, que faz o livro morrer,
eu queria saber de alguém aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta, mas eu quero fazer um convite muito especial, que no próximo dia 20... Ai, fugiu minha cabeça aqui. 20, terça-feira, olhem no calendário aí e me fala que dia que vai dar, dia 24. Dia 24 de fevereiro, às 20 horas, vou abrir uma sala no Zoom, onde eu vou fazer um workshop, o mapa da escrita à publicação. É um workshop gratuito para autores ou futuros autores que desejam escrever, publicar ou vender os seus livros. Ou vender os seus livros. Então, eu vou ensinar um mapa, é basicamente o Waze para o autor, onde eu vou mostrar ali todo o mapa, toda a rota que você deve seguir para conquistar o sucesso do seu livro. E eu vou deixar aqui mapa da... E depois da live, vocês vão lá no link da minha bio e façam a sua inscrição. É gratuito. Vou pôr aqui, link na bio. E mais um convite. Para quem não me segue, tem uma setinha bem aqui em cima, eu acho que fica bem aqui assim. Vocês clicam nela e cliquem em me seguir. Isso vai me ajudar muito a essa mensagem chegar a mais pessoas. E você receber também outros conteúdos que estão no meu Instagram aí, sobre escrita, sobre publicação, sobre livros. Isso vai, com certeza, ajudá-los muito em todo esse processo. E para fazer o livro não morrer, e eu fui falando aqui, né, sobre cada um dos problemas do que faz, eu já entreguei todo o conteúdo aqui, do que eu tinha anotado aqui, do que não fazer, né, do que fazer para o livro manter-se ativo, de como manter o livro ativo e manter o livro desejado pelo leitor, ok? Então, planejar antes de lançar. Então, quando está no processo de escrita ou mesmo da publicação, já planeje o seu lançamento do seu livro. Eu tive autores aqui que chegou no final do ano passado, falou, Leandro, meu lançamento vai ser no Dia da Mulher. Dá tempo? Eu falei, dá tempo sim. Vamos correr, vamos acelerar esse processo e executá-lo. Então, isso... Criar expectativas. Quem não gosta de ter aquele desejo por algo? Então, o autor também tem que criar isso no seu leitor. Você tem que antecipar o lançamento, antecipar o que você está fazendo para o leitor. Isso vai criar uma expectativa. E quando você lançar, convidar esse autor para o lançamento do livro, ele vai estar doido para comprar o seu livro, ok? Fazer múltiplos lançamentos, vários lançamentos para vários públicos. Na escola, na igreja, na empresa, num evento, em algum evento que está acontecendo na sua cidade, liga para o organizador, pede oportunidade para você estar lá com a mesa, lançando, ou apresentar no palco 1 minuto, 5 minutos, falando sobre o seu livro, já é o suficiente para você fazer. Ativar uma comunidade. Você tem que ter uma comunidade. Um melhor lugar para ter uma comunidade é aqui, nas redes sociais, porque é onde você encontra o maior número de pessoas interessadas no assunto do seu livro. Imagine eu reunir, estamos aqui com 14 pessoas, já deve ter passado mais de 50 pessoas por essa live hoje. Se eu fosse reunir essas 50 pessoas, cada um sair da sua casa, vir para um lugar, encontrar estacionamento, pagar estacionamento, descer, tal. E aqui, facilmente, a gente encontra várias pessoas para a gente compartilhar um assunto. Compartilhar um assunto do seu livro, ok? Transformar o livro em palestra. Então, você tem que ter uma palestra do seu livro. Para quando tiver algum evento, ou você criar um evento, ou você apresentar. Por exemplo, se o seu livro é infantil e a escola te chamar, você vai ter que dar uma palestra para esses alunos. Sim, palestra
autógrafo, e você tem que ter uma palavra para essas alunas prontas, né? Então isso é muito interessante e importante. E criar um calendário de presença contínua, né? De presença nas redes sociais, de presença em eventos. Está acontecendo um evento? Participa desse evento. Leva o livro numa bolsa, leva o livro no braço, embaixo do braço. Isso faz total diferença. Manter-se ativo. Porque sem mapa, o autor anda em círculos. Quando você não tem, você está numa cidade, não conhece o caminho, e se você tenta procurar, você vai demorar muito mais para chegar até o seu destino. Ou às vezes nem chega, às vezes vai andar em círculo. Por isso que eu criei o mapa da escrita publicação, que é justamente a direção, caminho para os autores seguirem e terem esse resultado, ok? E eu queria saber de vocês aqui, quem achou alguma dica aqui interessante vai colocar em prática no seu livro. Deixa eu ler aqui também as perguntas, né? A Selvitarte, obrigado pelas dicas, Leandro. Robert Paulo, como fazer uma publicação de vendas de livro antes da publicação? Não é publicação de vendas, é uma campanha de vendas, né? Antes da publicação. É chamado de quê? De pré-venda. Você anuncia, convida as pessoas para acreditar no seu projeto, acreditarem em você, que você está escrevendo um livro, você faz uma oferta irresistível a um preço diferenciado do que vai ser na venda, efetivamente, no lançamento. Por exemplo, se vai vender a 50, você pode oferecer a 30, porque as pessoas vão ter que esperar o livro ficar pronto. E aí, quando o livro ficar pronto, você encaminha pelos correios para essas pessoas. Então, é assim que funciona uma pré-venda, certo? Então, isso é o que precisa ser feito. A Rita, eu achei várias dicas importantes, com certeza vou colocar em prática. A Viviane Alves, obrigado pelas dicas maravilhosas, vou colocar em práticas. Perfeito. E eu quero vocês, finalizando aqui para a gente já seguir para o fechamento da nossa live, eu quero convidar, olha que pergunta interessante. Como transformar o livro em palestra? Aí depende do seu livro, tá? Mas um livro vai depender do gênero do seu livro. Mas se for um livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo, geralmente lá já existe um método. E aí você tem que usar técnicas de oratória, uma oratória persuasiva, você tem que chegar com energia lá em cima, fazer como é que chama? Um impacto ali já nos primeiros 2 minutos da palestra, falar uma frase, algo que chame a atenção, algo que vai prender a atenção das pessoas. Depois você entrega o seu conteúdo em 3, 4 passos, 4 tópicos e no final um fechamento. E o que eu recomendo? Você estar com o seu livro em mãos, deixar ele assim em algum lugar no palco, lá aberto, e em determinado momento você fala, olha, meu tempo aqui é curto, mas se você quiser saber mais, no final eu vou estar numa mesa lá no fundo, aqui do lado do palco, autografando. E aí você pode ler o livro e ter esse conteúdo completo. Fantástico, né? Então você gera o quê? Uma curiosidade. Você não entregou todo o conteúdo, deixou algo a mais para a pessoa ir buscar lá no livro, ok? E aí gera o quê? O encantamento e o engajamento para a pessoa depois comprar o livro e pegar o seu autógrafo. E como funciona o audiolivro? É na Amazon. Então eu expliquei como é que funciona a publicação em audiolivro e a distribuição dele, tanto do audiolivro, vou falar do audiolivro, depois eu já falo do e-book. Ele vai para plataformas de streaming de áudio e também em livrarias. A Amazon é uma delas, ela tem um serviço chamado
Audible, que é o serviço de audiolivros da Amazon. E com a Amazon existem também umas centenas de livrarias e plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, YouTube Music e mais umas tantas outras plataformas. E o e-book também vai para a Amazon, para o Google, Apple, deixa eu ver o que mais. E também bibliotecas e mais umas centenas de livrarias online no mundo todo. Então, o seu livro vai estar no mundo todo. Se você procurar, você vai encontrar o seu livro nas plataformas, nas livrarias e bibliotecas online. Certo? Mais alguma dúvida? Eu quero convidar aqui vocês. Eu vou desativar aqui os comentários. Ai, como é que desativa? Não. Ok. Para tirar um print, se valeu a pena essa live, para que esse conteúdo chegue para as outras pessoas, tire um print dessa tela. Foto aqui, me marquem lá no Instagram, vou repostar todos vocês e vou mandar o convite pessoalmente para vocês se inscreverem no workshop, que vai ser gratuito, na próxima terça-feira, às 20 horas, workshop O Mapa da Escrita à Publicação. Quero ver todos vocês lá. Eu vou mostrar o mapa que você deve seguir, o passo a passo que você deve seguir para ter uma carreira literária de sucesso. Ter o seu livro escrito, ter o seu livro publicado e ter o seu livro o quê? Circulando e vivo na mão e na mente das pessoas. Ok? Quero aqui agradecer de coração a vocês que ficaram até o final. Compartilhem, né? Não consegui fazer um print, pode fazer agora. Né? Enquanto eu estou falando aqui, pode fazer. Tá? Compartilhem. Amanhã continua a Rota Map, ok? Amanhã uma live incrível. Teremos convidados e participantes aqui conosco. E o tema amanhã vocês não podem perder. Eu vou postar daqui a pouco, nos stories, no feed também. E a gente vai falar sobre carreira literária. Como levar a vida de autor de uma forma mais profissional, como a carreira, escrevendo vários livros e fazendo esses livros ter um grande sucesso na sua vida. E se você conhece alguém também que está nessa mesma situação, precisando desse conteúdo, convide para estar aqui amanhã conosco e também convide para se inscrever no nosso workshop. Então, agradeço a presença de todos e até amanhã às 20 horas.